5 times que ganharam a Champions League e você provavelmente não sabia. Nos últimos tempos tem sido difícil acontecer de um time de menor expressão ser campeão. Podemos dizer que o último foi o Porto de José Mourinho em 2004, que foi visto como zebra na época. Mas no século passado isso aconteceu algumas vezes. E hoje aqui no Fator Futebol vamos ver times que ganharam a Champions League e você provavelmente não sabia. Em quinto lugar, Celtic. O Celtic foi campeão da Liga dos Campeões temporada 66-67. A final da Liga dos Campeões de 1966-67 foi entre a equipe italiana da Inter de Milão e o time escocês do Celtic, que ocorreu no Estádio Nacional de Lisboa, em Portugal, em 25 de maio de 1967, em frente a uma multidão de 45 mil pessoas. A partida foi a primeira final europeia do Celtic e a terceira da Inter de Milão. A Inter de Milão abriu o placar aos 7 minutos em um pênalti convertido por Sandro Mazzola. O Celtic igualou o placar com Tommy Gemmell aos 63 minutos. Steve Chalmers colocou a equipe do Celtic em vantagem aos 84 minutos. A partida terminou 2-1 para o Celtic. Foi dito pelos jornais que foi uma vitória para o futebol, porque o futebol ofensivo do Celtic superou o estilo defensivo da Inter de Milão, que foi considerado uma maneira menos atraente de jogar. O treinador do Celtic, Jock Stein, e a equipe receberam aclamação após o jogo e receberam o apelido de Leões de Lisboa, considerado o maior feito da história do clube. E em quarto lugar, Feyenoord. Feyenoord foi campeão na temporada 1969 e 1970. A final da Liga dos Campeões de 1969 e 1970 foi uma partida realizada no San Siro, em Milão, em 6 de maio de 1970. Que viu o Feyenoord da Holanda derrotar o Celtic da Escócia por 2-1 após o tempo extra. O Celtic entrou no jogo como forte favorito, mas apesar de Tommy Gemmell ter inaugurado o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, eles acabaram sendo derrotados pelo Feyenoord. O treinador da equipe holandesa, Ernst Happel, assegurou que o extremo do Celtic, Jimmy Johnstone, fosse marcado o tempo todo, enquanto o trio do meio campo do Feyenoord, composto por Frans Hazel, Willy van Henegem e Will Jensen, dominavam o meio campo. Rinus Israel empatou rapidamente o jogo, mas o Celtic conseguiu segurar o jogo em 1-1 para forçar a prorrogação. Com apenas alguns minutos de tempo extra, o zagueiro e capitão do Celtic, Billy McKean, tropeçou na bola e enquanto tentava se recuperar, acabou cometendo pênalti em um atacante do time holandês. Antes que o árbitro tenha tido a chance de marcar o pênalti, Ove Kindwell rapidamente chutou e fez o gol para marcar a vitória por 2-1 para o Feyenoord, que se sagrou campeão daquela Liga dos Campeões. E em terceiro lugar, Steaua Bucareste. Steaua Bucareste foi campeão na temporada de 1985-1986. A final da Liga dos Campeões de 1985-86 foi uma partida de futebol realizada no estádio Ramon Sánchez, em Sevilha, em 7 de maio de 1986, onde o Steaua Bucareste da Romênia derrotou o Barcelona da Espanha. Depois de um 0-0 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis. O Barcelona teve todos seus pênaltis defendidos pelo goleiro do Steaua, Helmut Dukadam, que foi mais tarde apelidado de Herói de Sevilha. E em segundo lugar, Estrela Vermelha. A final da Liga dos Campeões de 1990-1991 foi a 36ª edição da decisão da Liga dos Campeões, que teve como adversários o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia e o Olympique de Marseille da França. A partida foi jogada no estádio San Nicola em Bari, na Itália. Após um jogo muito disputado e sem gols, o título foi decidido nos pênaltis, onde Manuel Amoros do Olympique errou logo no primeiro pênalti da sua equipe, e Darko Panzev marcou o gol que deu a vitória à Estrela Vermelha. É bom lembrar qual a importância de um título continental para um time da antiga Iugoslávia, que vivia dias de glória dentro de campo, mas fora se via em meio a um cenário de guerra e destruição, ao qual milhares de pessoas do leste europeu ficaram submetidas por pouco mais de uma década. E em primeiro lugar, Nottingham Forest. O Nottingham Forest não ganhou a Liga dos Campeões apenas uma vez.
e sim 2 vezes. Hoje está na segunda divisão do futebol da Inglaterra, mas teve um passado de glórias no futebol. O primeiro título do bicampeonato veio na temporada de 1978-1979. O Nottingham Forest se classificou para a Liga dos Campeões, pois foi campeão inglês na edição anterior. Na primeira fase do torneio, venceram a equipe do Liverpool da Inglaterra pelo placar de 2-0 no jogo de ida e empatou por 0-0 na volta. Logo depois, na fase seguinte, enfrentou o AEK Atenas. No placar agregado ficou 7-2 para os Foresters. Posteriormente, nas quartas de final, bateu o Grasshopper da Suíça. Venceu o de ida por 4-1 e empatou o de volta. Na semifinal, enfrentou o time do Kohl da Alemanha. O jogo de ida foi na Inglaterra e foi 3-3. O de volta venceu pelo placar mínimo e se classificou para a final inédita. Na decisão encarou o Malmo da Suécia. Assim foi final única e realizado em Munique. O time inglês venceu por 1-0 e conquistou seu primeiro título internacional. Além disso, o atacante inglês Gary Bitters do Nottingham Forest ficou em segundo lugar da artilharia com 6 gols marcados. O bicampeonato. Em busca do bicampeonato, o Forest começou enfrentando o Worcester da Suécia. Ganhou de 2-0 no jogo de ida e um empate sem gols no da volta. Na fase seguinte, encarou o Rangers Pitești da Romênia. Ganhou os 2 jogos, o primeiro por 2-0 e o segundo por 2-1. Posteriormente, nas quartas de final, pegou o Dynamo Berlim da Alemanha. Perdeu em casa por 1-0, mas reverteu o placar como visitante, aplicando uma vitória de 3-1 na Alemanha. Nas semifinais, duelou contra o Ajax da Holanda, o que já tinha sido tricampeão do torneio de modo consecutivo. O primeiro jogo foi na Inglaterra. O Nottingham venceu por 2-0. No jogo de volta, na Holanda, perdeu de 1-0, mas passou no placar agregado. Logo depois, enfrentou o Hamburgo da Alemanha no estádio Santiago Bernabéu em Madrid, na Espanha, e ganhou pelo placar mínimo, sagrando-se bicampeão consecutivo da competição. Muito difícil imaginar um time de pouca expressão no futebol vencendo a Champions League hoje em dia, né? Deixa aí nos comentários quais desses times você nem conhecia. Não esquece de deixar seu like para mais vídeos assim, dicas do Cartola, histórias de jogadores e tudo sobre futebol. Já se inscreve no canal. É isso aí, galera, valeu e até a próxima.